Quando estamos vivendo a maturidade, é comum lembrarmos dos anos dourados da vida juvenil. Lembrar da beleza que é viver a juventude. Lembrar dos amigos, lembrar das festas, lembrar dos períodos na escola, enfim, lembrar de todos os encantos de um dos mais importantes momentos de descoberta do mundo para todas as pessoas. É disto que trata este vídeo de memórias da jornalista Fátima Botto, lembrando o que era a vida jovem dos jovens socialmente bem situados na cidade de Aracaju, na metade do século XX, nas décadas de 60, 70, 80. Vamos acompanhar o depoimento da jornalista Fátima Botto. Sim, era minha. Tinha uma senhora que costurava em casa, né? E minha mãe, ela dava o dia, né? Ali na nossa casa, costurando. Então, eu fui muito privilegiada nesse tempo, que eu queria sempre uma roupa nova para ir para o cinema, para ir para a praça, passear, né? E E aí eu me lembro do meu vestido de quadro. Então eu gostava muito de ir toda arrumadinha, bonitinha, né? Fazia touquinha no cabelo, era o Nero, que se chamava Nero. Dormia de touca, não sei como o cabelo não caía todo, para o cabelo esticar o cabelo. E a gente ia para a praça passear, e eu me lembro que José Luciano estava começando a. Ele gostava de dirigir, né? E meu pai só deixava ele dirigir, ele ir para a praça com o carro se eu fosse. E eu só ia se ele fosse, então a gente tinha que se suportar. Mas era bacana, lá assim, eu me encontrava com as amigas, marcava com Lívia Nor, Maria Antônia Maia, minhas colegas todas, Denise Barreto, muita gente muito boa. Então, essa turma toda estava lá na praça e lá a gente ficava lá passeando para lá e para cá, paquerando, essas coisas de moça. Eu convivia assim com meu avô, Sebastião, e minha avó, muito, convivi muito, na Rua de Lagarto. A gente, em Natal, as minhas primas vinham, meu avô tinha uma casa na Rua de Lagarto, que tinha um quarto grande onde ficavam todos acordados até, não dormia não, acordados até bem tarde. Íamos para o carrossel, a praça, meu avô dava um cruzeiro, uns cruzeiros lá, eu nem me lembro quanto, para a gente ir andar no carrossel. A gente gostava muito de ir para o Cinema Palace assistir Drácula, e quando acabava o filme, a gente vinha correndo, todo mundo com medo, e aquele medo entrava pela noite adentro, porque Drácula ia chegar pela janela, aquela coisa toda. Era uma turma grande de primas, as filhas dos meus tios. Tive convivência com meus tios em Salvador, tive convivência com a família do meu pai, muito, em São Paulo, em Aracaju também. Eu era, assim, requerida, era muito, muito requerida, porque eu era, assim, bem animada e esperta, não gosto da palavra danada, mas era bem esperta, tal, e eles gostavam da minha esperteza, da minha alegria. E eu sempre fui convidada para ir para Salvador, para a casa dos meus tios, sempre tive muita convivência, tanto com uma família como a outra. Eu não tive essa ingerência assim na minha escolha.
profissional, nas minhas escolhas profissionais. Eu, desde cedo, com 9 anos de idade, eu já sonhava em ser advogada. Então, eu brincava muito com as minhas amigas de júri. Aí botava assim um caixão de madeira, subia no caixão e lá discursava, era a tribuna. Então, eu sempre quis ser advogada e isso empolgou meu pai, porque era o sonho dele, para ele, que ele se viu, se espelhou em mim e isso ele deu todo o apoio e eu gostava muito de estudar. Eu fui assim uma adolescente assim, eu ouvia muita música clássica. Eu estudava francês. Eu ia para a Aliança Francesa, eu estudei a Aliança Francesa, motivada por minha avó, a mãe da minha mãe, que era professora da Escola Normal de Francês. A minha avó estudou na Bahia, no colégio, no Sacré-Cœur, se eu não me engano, na Bahia, e ela começou a me ensinar francês e eu tomei gosto e eu estudei francês até o final. Recebi uma bolsa para ir para a Sorbonne, mas só tinha 15 anos e aí meu pai não deixou eu ir. Na época não era possível ir, porque 15 anos somente, não havia essa coisa do intercâmbio, né? Então, também talvez também faltou possibilidade de garantir também esses estudos na França, mas estudei muito francês, estudava inglês também no Canadá, fui aluna do Canadá, do IASG, e eu gostava muito de música espanhola, música italiana. Eu sempre fui uma pessoa assim de muito procurava me enriquecer muito com outras culturas, com a leitura, gostava de ler demais. Hoje eu já nem leio tanto. Acho que o computador, o celular tirou a gente muito do livro. Mas eu tenho procurado voltar para o livro, né? Porque eu lia muito e sempre assim,